Boa noite, meu nome é Franciele Fortenegre. Eu vou apresentar o tópico 3, Cultura, Diversidade Cultural e Currículo, que está nas páginas 26 à página 30, na disciplina de Conhecimento e Currículo, no terceiro período de Pedagogia. Bom, o texto ele vai falar sobre a cultura. E ele fala que a cultura, o sentido da cultura, ele se modificou ao longo dos tempos. Em principal, durante a transição entre a formação social tradicional para a formação social da modernidade. E durante as explicações, ele vai atribuir cinco sentidos sobre a cultura. O primeiro está relacionado à literatura, que no século XV, a palavra cultura ela estava relacionada ao cultivo da terra, de plantações e de animais. Assim, ele relaciona as palavras agricultura, a floricultura e a suinocultura. Já o segundo significado de cultura, ele existiu no início do século XVI, e a visão sobre cultura ela é ampliada para a mente humana. E durante o século XVIII, tem a ideia de que somente as classes privilegiadas da sociedade europeia atingiram o nível de refinamento que as caracterizaria como cultas. E o sentido da cultura, que ainda hoje está, e o sentido da cultura desse segundo termo, ele também é evidente ainda hoje, que diz respeito à apreciação de músicas, da literatura, do cinema, do teatro, da pintura, da escultura e da filosofia. E alguns estudiosos que estudam a cultura e também educadores e educação, eles defendem a ideia de que o currículo escolar ele deveria apresentar bastante a questão da cultura. E a terceira ideia sobre a palavra cultura, ela tem origem no iluminismo e ela é comum nas ciências sociais, que aqui está presente o desenvolvimento da humanidade por meio de um processo harmônico, que todas as pessoas da sociedade ela passa por ele. Já no quarto sentido sobre a palavra cultura, ela é empregada no plural, sobre culturas, porque diz respeito aos diversos modos de vida, valores e significados que são compartilhados por diferentes grupos sociais durante os períodos históricos. Assim, essa visão é ligada à antropologia, porque ela vai enfatizar os significados que os grupos eles compartilham, ou seja, os grupos eles compartilham os conteúdos culturais com as outras culturas. E, finalmente, o quinto significado da palavra cultura, ela teve bastante impacto nas ciências sociais e na humanidade em geral. E ela está relacionada com a antropologia social e também está ligada aos significados compartilhados pelas culturas. E aqui, eles focam mais no que a cultura faz, ao invés de ficar definindo o que é a cultura em si. Assim, a cultura ela é uma prática social, não como as coisas, como a arte, como eu falei anteriormente, ou o estado de ser, sobre a civilização. E quando um grupo ele compartilha uma cultura, ele está compartilhando o conjunto de significados que são construídos e ensinados durante a prática da utilização da língua no seu espaço cultural. Assim, a cultura ela é o conjunto de práticas e significados que são produzidos e compartilhados em grupo social com os demais grupos. Agora eu vou falar sobre o currículo. O currículo ele é um campo em que se tenta impor tanto a definição particular de cultura de um dado grupo quanto o conteúdo dessa cultura. O currículo, então, ele é a produção, a circulação e o consumo de significados sociais no espaço. É por meio dele que os grupos sociais eles expressam sua visão de mundo, expressam seu projeto social e a sua verdade. E os significados que são circulados por meio do currículo, eles contribuem na construção das identidades sociais e culturais e também na construção social dos estudantes. E o currículo ele é um lugar em que se produz e se reproduz a cultura. O currículo ele também é vivido pelos estudantes não apenas na sala de aula,
mas por meio dos espaços socioeducativos, como os shoppings, os clubes, as associações, as igrejas, os meios de comunicação, os grupos informais de convivência, etc. Esses espaços extraescolares, os currículos, eles tendem a se organizar com objetivos diferentes dos currículos escolares. E o que faz com que valores como padronização, consumismo, individualismo, sexismo e etnocentrismo possam entrar em acirrada competição com outras metas visadas por escolas e famílias. Agora vou falar um pouco sobre a relação entre o currículo e a cultura. É por meio do currículo que se impõe o significado e o conteúdo da cultura. A cultura, ela está presente no currículo quando há o respeito pelas manifestações de seus alunos, pela cultura dos mesmos. Quando a escola, ela respeita as diferenças entre as pessoas, ela trabalha a questão da diferença com os alunos. E é no currículo que ocorre a construção e a reprodução da cultura. O texto fala sobre a questão dessas diferenças dos alunos na escola, que durante os conselhos escolares é normal ver professores falarem que frases como vindo de onde vem, ele não podia mesmo dar certo na escola. Ou seja, a professora em si, ela não respeita a cultura dos alunos, ela não respeita de onde o aluno vem. E ela joga a dificuldade que o aluno tem por ele vir de determinado local. Porém, tem aqueles professores que eles desafiam as relações do poder, eles desafiam o poder que eles têm na sala de aula para trabalhar essa questão das diferenças, para fazer que todos se aceitem entre si, procurando contribuir para elevar a autoestima dos estudantes associados a grupos subalternizados. Ou seja, tem professores que eles não discriminam esses alunos que têm uma classe mais baixa, mas sim, eles procuram trabalhar com eles, trabalhar a autoestima deles. Assim, as escolas, elas devem apresentar princípios que trabalhem a construção coletiva, onde os currículos, eles visem enfrentar os desafios que a diversidade cultural traz para as pessoas. E o objetivo maior está ligado à contextualização e na compreensão do processo de construção das diferenças e das desigualdades. Assim, os currículos desenvolvidos, eles tornam evidente que essas diferenças, como as diferenças e a desigualdade, elas não são natural da sociedade, mas sim, elas são criadas pelo homem durante a história. E com isso, a escola deve diminuir essa questão das diferenças. Assim, o currículo escolar, ele deve aprofundar as diversidades sociais, porque toda cultura, mesmo que seja diferente, ela é uma cultura de determinado grupo e todas as pessoas devem aceitar ela, sem que haja o preconceito porque um é diferente do outro. E muito obrigada a todos pela atenção.